Então, boa noite mais uma vez. Hoje é a aula 3 do nosso curso. Eu vou retomar o assunto porcentagem, né? Vamos rever os principais conceitos e já partir para as questões, tá certo? Então, aqui, ó, porcentagem. O que eu falei mesmo? Porcentagem é um número o denominador é sempre 100, não é isso? Ó? Então, relembrando, ó, o símbolo de porcentagem é esse símbolo que todo mundo conhece, né? E o que significa porcentagem? É alguma coisa sobre 100, né? Então, sempre o denominador é 100. A gente fez várias contas também na aula passada. Por exemplo, ó, eu perguntei para você, como é que calcula 30% de 240, por exemplo, né? Quanto que vale 30% de 240? Então, como que a gente faz essa conta? Eu falei para vocês o seguinte, só um instantinho, peraí, tá dando uma interferência, deixa eu ver. Isso, terminou, né? Parou. Boa noite para quem entrou agora, não vi quem que era, viu? Só aceitei aqui, mas boa noite. Viu? Tá dando interferência, viu? Deixa eu organizar aqui, peraí só um minutinho. Aí, deixa eu ver. Eu acho que agora sim. Ótimo. Então, pessoal, ó, o que é 30% de 240, por exemplo? Pode ser R$ 240, né? Ó, 30% de 240. R$ 240, por exemplo, 240 tijolos, não importa, né? Então, eu falei para você o seguinte, ó, de é sempre vezes em matemática. Então, não esquece, não. Então, 30% de 240 é a mesma coisa que 30% vezes 240, né? Aí, lembra que eu te falei que 30%, para você fazer conta, você tem que transformar em fração. É sempre por 100, né? 30% vezes 240. O que você faz agora? Agora você vai simplificar ao máximo. O legal de porcentagem é que sempre aparece zeros. Se aparecer zero em cima e zero embaixo, dá para você simplificar. Então, ó, não perca essa chance. Tem zero em cima e zero embaixo, você corta, ó. Tem que ser um zero em cima e um zero embaixo, tá? Aí esse 30 aqui tem um zero, aqui também tem um zero, ó. Eu corto todos que der, viu? Então o que sobrou no final? Isso aqui é igual, aqui sobrou 3, né? 3 vezes 24, né? E embaixo sobrou 1, mas 1 não faz diferença. Então 3 vezes 24, quanto que é? Vamos ver se você tá bom de conta, hein? 3 vezes 24. Se você não lembra, você fica com vergonha não, viu? Na hora da prova, ó. Coloca lá, 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. Né? Ó, aqui do lado, ó. Viu? Ó? Não esquece de fazer essa continha. 3 vezes 4, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6, com 1, 7. 72. Né? Então, ó, 72 é 30% de 240. Só que isso aqui é o básico do básico, né, gente? O que eu falei para você que é o próximo passo? Aí você vai lembrar da Dilma. Lembra que eu falei para você que a Dilma ela fala muita coisa sem sentido? Realmente, ela falava, né? Ainda fala ainda. Mas aquela porcentagem que ela calculou, por incrível que pareça, estava certo, né? Eu gosto de falar isso, é um exemplo assim, um pouco caricato, mas para você lembrar que cai muito também é porcentagem de porcentagem. Então vamos anotar aqui, né? Ó, você quer revisar da aula passada, viu? Ó, então porcentagem de porcentagem. Ó, aí fica ligado, sabe por quê? Quando eu cobrar porcentagem de porcentagem, guarda. O que é a dica aqui? Vou até colocar um coraçãozinho para você lembrar, né? Estou gostando de usar isso aqui agora, ó. A dica é o seguinte: quando tiver porcentagem de porcentagem, eu vou desfazer. Deixa eu voltar aqui. Desfazer uma porcentagem, né? Ó, porcentagem e manter a outra. Isso é regra, professor? Não. Isso não é regra, é uma dica, mas ajuda, viu? E quando você quer, geralmente, quando você quer porcentagem de porcentagem, você quer a resposta em porcentagem. É lógico, né? Se a resposta não vir em porcentagem, você desfaz tudo. Só que geralmente a gente faz assim, por exemplo, ó, quanto que é 40% de 80%? Aí a resposta vem em porcentagem. Aí você já deixa a porcentagem. Então qual que é a dica? Vou colocar vários exemplos aqui agora, viu, gente? Isso aqui vale a pena, viu? Por quê? Porque cai muito, a gente não, às vezes não acostuma a calcular esse tipo de coisa. Aqui não, ó, anterior, porcentagem de um valor, a gente faz direto, né? Por exemplo, 30% de R$ 240. Isso é uma coisa bem assim recorrente. Agora, porcentagem de porcentagem já não é tão recorrente, mas cai muito em concurso. Então, por exemplo, ó, como é que calcula, por exemplo, 40% de 80%, por exemplo, né? Então, o que geralmente as pessoas fazem? As pessoas comuns, não você que está treinando, né? Para vestibular aí, para concurso.
as pessoas desfazem todas as porcentagens, calcula, dá o número decimal, depois volta para a porcentagem. Eu estou te ensinando um método para você fazer direto. Então, por exemplo, ó, qual que é a regra? Eu quero aqui ó, uma porcentagem de outra porcentagem. Então, o que, que eu vou fazer? Eu tenho duas. Eu vou desfazer uma porcentagem e manter a outra. Então, vamos lá. Ó, 40% vai virar 40 sobre 100. Eu estou desfazendo essa porcentagem. Você cansou de saber que é vezes, né? 80% pode desfazer? Pode, mas eu não vou desfazer porque eu vou manter a porcentagem para a resposta já está em porcentagem. Pode desfazer? Pode, mas não deve, né? Então você vem aqui agora, olha que legal, ó. Eu vou cortar esse zero com esse zero e esse zero com esse zero, tá? Ó, nem sempre também dá para cortar zeros assim. Eu estou colocando exemplos, né? Porque algumas partes das vezes dá para cortar, outras não. Então você tem que ir identificando, né? Então olha lá, ó. O que sobrou no final? Sobrou 4 vezes 8. Quanto que é 4 vezes 8? 32, né? 32%, ó, porque sobrou essa porcentagem também. Então eu posso dizer o seguinte, conclusão. Qual que é a conclusão? Vou colocar outro para você lembrar aqui, ó. Conclusão. 40% de 80% é igual a 32%. Tá? Isso aqui é porcentagem de porcentagem. Pode ter mais de duas? Pode ter 3, 4, 5. Geralmente em vestibular e concurso cai 2 ou 3. Quer ver? Exemplo, letra B. Letra B vai ser assim, por exemplo, ó, 120% de 50% de 70%. Vamos colocar assim, né? Tá? Então, aqui, ó, eu quero calcular 3 porcentagens. Porcentagem de porcentagem de porcentagem. Tá? Então, vamos lá. O que é a dica, então? Eu tenho 3 porcentagens. Eu vou desfazer duas e manter a última. Porque se eu mantiver a última, a resposta já vem em porcentagem. Então, vai ficar assim, ó. 120%, a primeira aqui, ó, vai ficar 120 por 100. Por quê? Eu vou desfazer a porcentagem. Dia é vezes. Então, vezes. Lembra, gente, sempre dia é vezes, tá? 50%, 50 por 100. Vezes 70%. Opa, 70% é a última, então eu mantenho a porcentagem. Tá? Pronto. Olha que legal. Ó. Agora eu vou cortar um tanto de zero, né? Esse zero eu corto com esse eu corto com esse e esse eu corto com esse. Toma cuidado aqui agora, hein? Ó. Presta atenção no que sobrou. O que sobrou aqui? Vamos lá fazer a conta? Sobrou 12. Vou colocar até de destacado aqui, ó. 12, 5 e 7. Tem que multiplicar esses aqui, não tem jeito não, viu? Você é bom de conta? Me ajuda aí, ó. 12 vezes 5, quanto que é, hein? 12 vezes 5, 60, né? 60 vezes 7. Então, no final das contas aqui, ó, tem 60 vezes 7, né? Aí dá 0, né? 7 vezes 6 dá quanto, hein? Me ajuda aí. 42, é isso? 420. Então, aqui, ó, é 420, viu, gente? Ó, cuidado. Ainda tem a porcentagem, que eu não desfiz, então tem que colocar aqui. E tem ainda esse 10 aqui embaixo, ó. Então é sobre 10 ainda, viu? Ó. Só que olha que legal, quando eu coloco sobre 10, eu corto, ó. Então, no final das contas, o que sobrou? 42%. Olha que interessante. Eu sei que a conta, às vezes, né, gente, você agarra um pouquinho nas contas, mas é bem interessante, né? Ó. Ou seja, 120% de 50% de 70% é igual a 42%. Deixa eu apagar isso, porque senão fica muito poluído, né? Pergunta, é difícil isso aqui? O que você acha? Difícil ou fácil, hein? Responde aí, por favor. Vocês conseguem fazer? Consegue? Ó, então é o seguinte, para quem está assistindo gravado, eu vou reduzir as aulas hoje para 10 minutos, viu? Tô achando que é melhor que 15. Pode falar. Se fosse um problema, se não tivesse só aí, como você colocou a numeração 120, 50, tivesse dentro de um problema. Isso. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, viu? Oi? Pode falar. Um exemplo? Não tem sim, eu vou chegar lá, viu? É só porque, igual eu falei para vocês, vamos preparar o seu psicológico para isso, sabe por quê? Porque assim, ó, a porcentagem, apesar de vocês vão fazer só 5 questões, a chance é muito grande de aparecer. Então eu estou explorando bastante para vocês verem todo tipo de questão. Ó, eu vou colocar a questão de texto ainda, mas, por exemplo, eu vou falar uma questão oral aqui, aí eu encerro essa gravação e começo com outra. Como é que pode cair isso? Cai assim, por exemplo, ó.
Vamos imaginar verdura. Você trabalha com verdura há muito tempo, né? Então vamos imaginar assim, ó. O preço da banana, por exemplo, sofreu um aumento de 120%, certo? Aí o que aconteceu? Aí o governo resolveu importar banana. Aí depois disso, no mês que vem, o preço caiu pela metade, ou seja, o preço reduziu de 50%. Entendeu? Beleza. Depois, o preço reduziu em 70% ainda de novo. Aí pergunta assim, ó, em relação ao preço anterior, qual o preço final da banana? Aí você tem que responder 42% do preço original. Olha que interessante. Entendeu? É assim que cai. Ou, por exemplo, pode cair assim também. O preço da banana era R$ 10 o quilo. Sofreu um aumento de 120%, depois caiu para metade do preço, depois reduziu a 70%. Qual o valor final? 42% de R$ 10, 4,20. Mas eu vou falar mais exemplos para vocês, assim, colocar escrito mesmo, tá? Sobre isso aí. Deu para entender, gente? Tá tranquilo? Deixa eu encerrar essa aula, então. Ó, a primeira parte da aula eu vou encerrar aqui e começar a outra já.